Vídeo de hoje do canal do Nicola repleto de especulações sobre o mercado. Que história é essa de que Paulinho do Bayer Leverkusen interessa ao Corinthians? Mas a notícia mais maluca dos últimos tempos é a tentativa do Palmeiras de comprar o Scarpa, que é seu jogador pelo menos até dezembro. Falo também sobre o Flamengo e o São Paulo, que estão de olho em Agustín Rossi. Tem uma novidade importante envolvendo o goleiro do Boca Juniors. Para completar, Arana fora da Copa do Mundo. Um diagnóstico divulgado há instantes pelo Galo descartou o Arana para o resto da temporada. Falo sobre as últimas do mercado, bastidores, transferências e muito mais. Se você não me conhece, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para se inscrever é simples, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. Para você participar do Aposta Ganha é bem simples. Pega o link que está no comentário fixo. 2 jogos com cotações bem legais para essa quinta-feira: Cruzeiro e Operário na Série B. Vitória da Raposa pagando R$1,31, empate R$4,80 e a vitória do Operário pagando R$10. No mesmo horário, 21h30, jogo de volta da Sul-Americana entre São Paulo e Atlético Goianiense. Vitória tricolor garante R$1,35, o empate a R$4,80 e a vitória do Dragão valendo R$8,20. Não esquece, pega o link no comentário fixo ou aponta seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela para fazer suas apostas na Aposta Ganha. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Atlético Mineiro, que decidiu levar adiante a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. O clube já aderiu e agora só depende da aprovação do Conselho Deliberativo e dos sócios. A reunião no Conselho acontece no mês de novembro. Já Júnior Moraes, atacante contratado pelo Corinthians, completou 6 meses de timão e até agora só conseguiu ficar à disposição em 50% das partidas. 23 aparições e em outros 23 jogos ele nem se colocou à disposição. Quero contar também que Diego Costa é um novo reforço do Wolverhampton, centroavante brasileiro que estava até janeiro no Atlético Mineiro, não teve seu contrato prorrogado, eles rescindiram, esteve especulado em vários clubes, entre eles no Corinthians, e é o mais novo reforço do time inglês, vai disputar a Premier League. Ele chega para o lugar do Khalidze, que passou por uma cirurgia no joelho. Para completar o giro, contar que Pedrinho, meio atacante que estava emprestado pelo Red Bull Bragantino ao América, vai mesmo jogar no Lokomotiv Moscou da Rússia. Negócio de 5 milhões de euros fixos e mais 1 milhão de euros em bônus. O Red Bull ainda fica com um percentual de uma venda futura. Negócio bastante bacana. O Red Bull pagou 6 milhões de reais para tirar do Atlético Paranaense e está vendendo por 26. Vai ter de repassar 1 milhão e 300 mil ao América como taxa de vitrine. E a saideira do giro de notícias contar que o Galo hoje pagou salários referentes ao mês de agosto. Não dá para dizer que houve atraso, o depósito havia sido feito na terça-feira, por conta do feriado, a grana caiu nos cofres dos jogadores do Atlético nessa quinta. Bora falar sobre Agustín Rossi, goleiro do Boca Juniors, 27 anos de idade, uma das melhores opções do mercado. Você sabe que o contrato dele com o Boca termina em junho do ano que vem. E o Boca fez, nas últimas horas, uma nova tentativa de prorrogação do contrato. Mas, para variar, a resposta foi não. O Agustín Rossi entende que a oferta feita pelo Boca é muito pequena. Prorrogação do contrato até 2026 e um pequeno reajuste salarial. Hoje ele ganha 59 mil reais mensais, não ultrapassaria os 120 mil reais mensais. Boca Juniors tem jogadores que ganham muito mais, até por isso o Rossi anda bastante chateado com a situação. Quem monitora muito de perto essa história é o São Paulo e também o Flamengo. O Flamengo já demonstrou interesse no Rossi. É bem verdade que isso aconteceu antes da contratação do Santos. Já o tricolor, que precisou recentemente fechar com o Jandrei e com o Felipe Alves, segue em busca de boas alternativas no mercado, a menos que exista uma enorme reviravolta na Argentina, ou o Boca vai vender o Agustín Rossi por um preço menor na virada do ano, ou perderá o jogador em junho do ano que vem, sem receber qualquer centavo. Mudando de assunto, quero falar a respeito de BKSS, treinador argentino, já foi auxiliar técnico do São Paulo muitos anos atrás e vem fazendo há bastante tempo vários bons trabalhos no futebol argentino. Mas a grande notícia da quinta-feira envolvendo o BKSS dá conta de que ele se despede do Defensa e Justiça no próximo domingo. Ninguém entendeu ao certo o que aconteceu, até porque o próprio BKSS já havia deixado claro que ficaria no clube até o fim da atual temporada, ou seja, até o mês de novembro.
especularam que ele poderia ir para o News Old Boys, seu clube do coração. Ele já deixou bem claro que não vai trabalhar no seu time do coração, porque não quer confundir a relação de amor e de paixão pelo clube com o lado profissional. Será que o BKSS pode pintar em um clube brasileiro? Ele também é especulado no Boca Juniors e no Cruz Azul. Treinador de excelentes trabalhos, muita qualidade. Fique de olho você, dirigente de futebol no Brasil. Está precisando de um técnico? Acho que vale pelo menos um bom papo com o BKSS. Certamente você não vai se arrepender. Bora mudar de assunto e falar sobre a notícia mais maluca dos últimos tempos. Formação do UOL, matéria assinada pelo meu amigo Diego Iwata Lima, dá conta de que o Palmeiras nos últimos dias tentou recomprar Gustavo Scarpa, que só mostra e reforça como Anderson Barros anda perdido à frente do cargo de diretor executivo de futebol do Palmeiras. Pra você entender a situação. O contrato do Scarpa com o Palmeiras termina em 31 de dezembro e nos últimos dias o Scarpa e o Nottingham Forest comunicaram ao Palmeiras que já haviam assinado um pré-contrato. Esse acordo passa a valer a partir de 1º de janeiro, embora, se alguém quiser romper esse pré-contrato, tem uma multa de 5 milhões de euros. Pois saibam que o Palmeiras se propôs a pagar a multa de 5 milhões de euros para quebrar o contrato do Scarpa com o Nottingham Forest, assim ficaria com o atleta para a próxima temporada. É o maior sinal de incompetência que um dirigente de futebol pode ter. Você perde o seu jogador de graça e ainda compra o jogador. Depois teria que acertar luvas, prêmios pela assinatura do contrato, um novo salário, enfim. Para sorte do Anderson Barros, para não passar esse recibo animal, o Gustavo Scarpa disse que não há possibilidade de rescindir ou descumprir aquilo que ele combinou de forma verbal com o pessoal do Nottingham Forest. Além da questão contratual, ele entende que seria um baita contrassenso, algo pouco ético, voltar atrás em algo que já havia sido acordado. Isso sem falar na vontade dele em atuar no futebol do exterior. Ele tem esse velho sonho e vai ter a oportunidade de disputar a Premier League, o principal campeonato de futebol nacional do mundo. Então, o Palmeiras sonhou com a possibilidade de recomprar o Scarpa. Para a sorte dos envolvidos, não vai haver acordo. Anderson Barros, que já vem sendo bastante cornetado pelos péssimos reforços contratados em 2022, foram 8 contratações, apenas desses 8 virou titular, o Murilo, que se tornou o grande vilão em campo no confronto contra o Atlético Paranaense na última terça-feira, expulsão bizarra que acabou determinando o empate em 2-2 e a desclassificação na principal competição da América do Sul. Só para fechar sobre o Verdão, Anderson Barros e Leila Pereira gastaram 120 milhões de reais em reforços. E a constatação óbvia é que esses 120 milhões não garantiram nenhuma melhoria no elenco. E você, tem gostado do trabalho do Anderson Barros, da Leila Pereira? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre Guilherme Arana. O Atlético divulgou há instantes que Guilherme Arana está fora da Copa do Mundo. A divulgação não foi bem essa. O Atlético informou que o lateral esquerdo sofreu uma lesão multiligamentar no seu joelho, entrada muito forte do Carlos Eduardo do Red Bull Bragantino aos 94 minutos do jogo dessa quarta-feira. Você sabe que o Atlético Mineiro e o Red Bull Bragantino empataram em 1-1 no Mineirão. O Carlos Eduardo foi forte, o Arana ao pisar no chão fez um movimento esquisito no joelho e acabou lesionando. Ligamento cruzado, ligamento colateral medial e houve também rupturas no menisco e na cartilagem. Tempo de recuperação de no mínimo 8 meses. Não atua mais nessa temporada, ou seja, está fora da Copa do Mundo. Haverá uma convocação nessa sexta-feira e o nome do Arana era um dos cotados para fazer parte da última lista de convocados para os amistosos. São os amistosos definitivos, os últimos, antes da realização da Copa do Mundo. Muita sorte e muita calma ao Arana nesse momento de enorme dificuldade. Jogador muito interessante, que era também um dos principais ativos do Atlético. Quando o Galo pensava em negociar um jogador, ele e o Zaratio certamente eram os mais valiosos. Bora fechar. Fechar não, tem mais 2 assuntos ainda. Quero falar agora sobre Paulinho, atacante de 22 anos de idade, vive os últimos meses do seu contrato com o Bayer Leverkusen e é pretendido, especulado há bastante tempo no Atlético Mineiro e no Palmeiras. Ninguém no Palmeiras confirma o interesse no Paulinho, embora eu já tenha contado para vocês que o Leverkusen, de olho no Giovani, chegou a oferecer o Paulinho como um contrapeso. O Giovani iria em definitivo para a Alemanha, o Leverkusen mandaria o Paulinho e uma compensação financeira o Palmeiras acabou por não aceitar.
Se o Palmeiras ainda anda reticente em relação à possibilidade de admitir negociação com o Paulinho, o Atlético Mineiro trata ou tem negociações com o staff do jogador há bastante tempo. O Carlos Leite é o empresário do Paulinho e o Atlético tenta convencer o Carlos Leite e o Paulinho a assinarem um pré-contrato a partir de 1º de janeiro. O vínculo dele na Alemanha se encerra em junho. E nas últimas horas, a grande notícia da quinta-feira envolvendo o Corinthians dá conta de que o Timão também tem interesse no atacante, nos mesmos moldes. Contratação a partir de julho, de graça, ou com uma pequena compensação financeira na virada do ano. O Bayer Leverkusen chegou a pedir 5 milhões de euros na última janela de transferências, quando ainda restava um ano para o fim do contrato. Agora certamente vai precisar pedir bem menos se não quiser perder o jogador de graça. Timão, que busca um atacante de lado há bastante tempo, era um dos pedidos do Vitor Pereira. O Corinthians não conseguiu fechar com nenhum atleta por causa da questão financeira. Só mais duas curiosidades. Paulinho, quando se mudou do Vasco para o Bayer Leverkusen em 2018, foi contratado por 18 milhões e meio de euros, que equivaliam a mais ou menos 85 milhões de reais. De acordo com o Transfer Market, seu valor de mercado hoje gira na casa dos 9 aos 11 milhões de euros. Quero fechar o vídeo com uma notícia, essa também outra coisa maluca. Igor Gomes, jogador do São Paulo, teria sido oferecido pelo Tricolor ao Internacional. Informação divulgada pelo pessoal da Revista Colorada, que faz um trabalho bem legal. Confesso que achei estranha a história. São Paulo alega que só topa fazer negócio com o Igor Gomes se for para vendê-lo para fora. E o São Paulo corre contra o tempo, até porque a partir de 1º de outubro o Igor Gomes já pode assinar um pré-contrato para deixar o São Paulo de graça quando dá a virada do mês de março para abril do ano que vem. Serão os últimos 6 meses do contrato e ele vai estar apto para fechar com quem bem entender. Também já havia contado para vocês que não há quase nenhuma chance de renovação do contrato. A pedida do Igor Gomes foi considerada completamente fora da realidade. De qualquer forma, fui checar essa história. Será que o São Paulo de fato ofereceu o Igor Gomes ao Internacional? Entrei em contato com um dos representantes do Meia e ele assegurou que não tem nenhuma chance de o São Paulo ou do Igor Gomes quererem fechar negócio com o Internacional. O plano do jogador e de seus familiares é se mudar para o futebol europeu. E as primeiras sinalizações de times interessados já apareceram. Não haverá negociação com o Inter. Ainda que o Inter o procure, ainda que o Inter faça oferta, São Paulo e o Igor Gomes não devem levar essa história adiante. Igor, que foi expulso na partida de ida da Sul-Americana semifinal contra o Atlético Goianiense, foi o grande responsável pela derrota por 3-1. Se o tricolor for eliminado pelo Dragão nas próximas horas, certamente o Igor vai ser ainda mais cornetado pelo torcedor do São Paulo. E você? Como anda a sua paciência em relação ao meio atacante? Esquece também de curtir o vídeo, se inscrever no canal, aquela coisa toda. A gente volta mais tarde com o programa do Nicola. Abraço, tchau!